E nós vamos abrir a palavra do Senhor, Salmos 80, vamos ler a partir do versículo 7. Amém, igreja? Aleluia. Diz assim na palavra do Senhor: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vidimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu, pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos dia após ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Deus. Pai amado, Deus santo, maravilhoso. Oh Deus, nesse momento eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se apodere de mim. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo ministre essa palavra, esta mensagem, Senhor, que hoje o Senhor trouxe aqui para a Tua igreja, Pai, que nós venhamos a ser alimentados, Pai, com a palavra que vem do Senhor para nós, Pai, a palavra que alimenta, a palavra que nos fortalece, que nos dá direção. Abre nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta noite. Pai, queremos estar todos os dias, Pai, fortalecidos na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esse Salmo 80 é o Salmo de Asaf. Asaf, ele era ministro de louvor. No Salmo que nós lemos, a partir do versículo 7, diz: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E ele repete esse mesmo versículo 3 vezes nesse Salmo 80. Ele fala no versículo 3, no versículo 7 e no último versículo, no versículo 19. Ele pede ao Senhor: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aleluia. O que Asaf estava falando, aleluia, através desses versos, ele estava pedindo para Deus, para que aquela aliança, aquele concerto que houve um dia, retornasse. Ele estava dizendo para o Senhor que ele precisava que a presença do Senhor fosse cada dia mais fortalecida na vida dele e do povo, porque ele sentia que isso não estava acontecendo mais. Ele sentia que o Senhor tinha se afastado, a presença do Senhor tinha se afastado do povo. E por que ele sentia isso? Olha aqui, no versículo que nós lemos, versículo 8, diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Ele disse: o Senhor trouxe um povo do Egito. Essa vinha é o povo de Deus, que Ele trouxe do Egito. Ele trouxe debaixo de uma promessa,
debaixo de uma promessa que levaria aquele povo para uma terra que emana leite e mel. Ele disse que aquele povo que ele estava levando teria segurança. E ele fez isso. Aqui diz: lançaste fora as nações e a plantaste. Aleluia. Deus permitiu que eles estivessem em segurança naquela terra que ele prometeu. E diz aqui também: os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ele disse: e esse povo, ele cresceu em número. Glórias a Deus. Esse povo de Deus, ele começou a crescer cada vez mais. Estendeu-se a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Ele disse: o Senhor trouxe esse povo do Egito, da escravidão, para uma terra que emana leite e mel. O Senhor deu segurança. O Senhor fez esse povo crescer e prosperar nesse lugar. Aleluia. E depois ele faz uma pergunta: por que então os seus valados foram quebrados? Por que quebraste os seus valados? O que são valados? Cerca. Por que quebraram os teus valados? De modo que todos os que passam por ela a vendimam. De modo que todos os que passam ali naquela vinha fazem uso, tiram proveito daquela vinha, roubam o fruto daquela vinha. Por quê? Porque não tinha mais cerca. Não tinha mais cerca. Então todos que passavam ali entravam e roubavam. Por que Deus permitiu? Porque Deus quebrou a cerca que Ele tinha colocado, a proteção que Ele tinha colocado. Por quê? Glórias a Deus. Aleluia. O javali da selva a devasta. Javali são porcos selvagens. Aleluia. O que essa palavra diz aí para nós? Porcos fala do quê? De imundície. Ou seja, aquela vinha, ela estava sendo tomada por imundície. As feras do campo a devoram. Os inimigos estavam ali, acabando com aquela vinha. Por que o Senhor permitiu? E ele falou: Deus, volta-te, nós te rogamos, atende, olha para nós e visita a tua vinha. Ele disse isso no versículo 14. Glória a Deus. Mas vamos entender por que isso tudo estava acontecendo. Tudo isso estava acontecendo não porque Deus quebrou a cerca, não porque Deus se afastou. Não foi Deus que quebrou a cerca. É verdade. Quem quebrou a cerca? O povo, o homem. Deus estabeleceu os limites. Deus estabeleceu as leis. Deus estabeleceu a vontade dele. O povo se afastou. Não foi Deus que se afastou. Foi o povo que se afastou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus, Ele estabeleceu leis. Por quê? Por que Deus estabeleceu leis? Para nos dar segurança, para que nós tenhamos uma vida feliz. Glória a Deus. Deus estabeleceu leis. Essas leis são limites que o Senhor estabeleceu. Aleluia. Mas o homem, muitas vezes, ele diz: não, eu não quero viver nos limites que Deus estabeleceu. Eu quero fazer aquilo que eu quiser. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu faço aquilo que eu quiser. Só que nariz custa caro. Quando a pessoa diz: quero ser dono do meu nariz, ele fala: ei, eu faço as consequências dos meus atos. Louvado seja Deus. Mas a pessoa que não entende que as cercas que Deus colocou era para a proteção dela, e resolve então sair daquele limite que Deus estabeleceu, ela vai estar desprotegida. Se ela quebrar a cerca, ela vai ficar desprotegida. E aí vai entrar o quê? Os javalis, a imundície. Vai entrar o quê? Os inimigos. Porque a palavra de Deus, ela diz
que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Então, se essa cerca está quebrada, é acesso para que ele entre e destrua. Ele veio para isso, para roubar, para matar e para destruir. Olha aí, Jesus, aleluia. É Deus, Espírito. Aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor exemplos disso aqui que eu estou falando. Exemplo, por exemplo, nós temos Sansão, que Deus havia dito nas suas leis. As leis servem para quê? Para nossa proteção. Servem para quê? Para que a gente tenha uma vida feliz. E Deus disse nas leis que Ele estabeleceu para o seu povo, que Ele não queria que o povo dele se misturasse com o povo ímpio. Sansão, ele decidiu casar com uma mulher dos filisteus, da terra dos filisteus. E quando seus pais falaram para ele: por que você foi justamente tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Não existe uma mulher aqui no nosso povo que você possa tomar como sua esposa? E disse Sansão: eu quero ela porque ela agrada aos meus olhos. Ela agrada aos meus olhos. Glórias a Deus. Ela agrada aos meus olhos. Muitas vezes nós corremos o risco de sair da cerca, daquilo que Deus estabeleceu, das leis, daquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque isso é agradável aos nossos olhos. Mas a palavra de Deus, ela fala que muitas vezes o homem entende um caminho como sendo um caminho bom aos seus olhos, mas no fim é caminho de morte. É caminho de morte. Louvado seja Deus. E isso aconteceu com Sansão. Ele se casou com aquela mulher, e diz aqui na palavra que ele fez um enigma. Resumindo, né? Ele criou um enigma para humilhar o povo dos filisteus, entendendo que jamais os filisteus descobririam aquele enigma. Mas ele acabou contando para sua mulher, e a sua mulher disse para os filisteus, e aquilo causou uma revolta, e aconteceu o quê? Mortes. É caminho de morte. E ele só não foi morto porque Deus teve misericórdia dele. Olha aí, Jesus. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E ainda não satisfeito, ele sabia que a palavra de Deus, ela condena a prostituição. Condena a prostituição. E ele assim mesmo, ele se engraçou com Dalila. Ou seja, ele deu brecha para o inimigo agir na vida dele. E isso aconteceu. O inimigo agiu na vida dele. Ele foi pego pelos filisteus, ele ficou cego. E ainda teve misericórdia de Deus, que ele ainda conseguiu se vingar no final da história. Mas ele morreu, perdeu a sua vida. Por quê? Porque não quis viver nos limites que Deus estabeleceu. Ele quebrou a cerca. Ele quis sair dos limites que Deus estabeleceu. E veio o javali, veio a imundícia. E veio os inimigos. Acabaram com ele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quer ver um outro exemplo disso que eu estou falando? Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Mas nós vemos aqui, a palavra de Deus diz que Davi, ele deveria ir à guerra, porque era costume dos reis irem juntamente com seus exércitos para a guerra, mas ele decidiu ficar num palácio. E ficando no palácio, começou a passear e viu uma mulher bonita, tomando banho. Perguntou: quem é essa mulher? E um dos seus servos falou: olha, essa mulher, ela é esposa de Urias, que era soldado do teu exército. Ei, ele já sabia então que aquela mulher era esposa de Urias. A palavra de Deus condena adultério. É pecado. Glória a Deus. É uma cerca que nós não podemos passar. Ele quebrou essa cerca. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Ele se aproximou daquela mulher, da Batseba, e ele gerou um filho com aquela mulher. E, consequência disso, ele praticou, além do adultério, um homicídio. Por quê? Porque para esconder o seu pecado, ele fez com que o esposo dela
fosse morto pelos filisteus na guerra. Então nós vemos que o que? Caminho de morte. Todas as vezes que nós decidimos sair daquilo que Deus determinou, dos limites que Ele determinou, quebramos essa cerca, nós estamos escolhendo caminho de morte, porque a gente fica desprotegido, a gente fica à mercê do inimigo quando a gente faz isso. Louvado seja Deus. E ele só se deu conta disso quando ele foi repreendido pelo profeta Natan. Então olha aí, Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez coisas gravíssimas, mas não reconheceu o erro, não reconheceu o pecado. Precisou ser advertido para entender o que tinha acontecido com ele. Então muitas vezes nós podemos correr esse risco de fazer coisas que entristecem o coração de Deus e não percebermos, e não nos arrependermos, e permanecermos como se nada tivesse acontecido. Louvado seja Deus. Por isso que todos os dias nós temos que nos examinar. Todos os dias. A palavra, quando ela fala examine-se o homem a si mesmo, não é só um dia por mês, é todos os dias que nós temos que fazer isso. E pedir ao Espírito Santo, mostra aonde eu falhei, mostra aonde eu errei, e se arrepender e pedir, Senhor, me perdoa por isso que eu fiz. Aí me ajuda, me fortalece, porque eu não quero mais cometer esse tipo de erro. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós corremos o risco de fazer algo que entristece o Espírito Santo de Deus e acharmos que não fizemos nada. Nós corremos o risco de dar as costas para alguém que pede socorro para nós. Nós corremos o risco de não perdoar alguém que fez algo contra nós. Nós corremos o risco de dizer, não posso te ajudar, quando Deus te deu condições de ajudar. Nós corremos o risco, aleluia, de entristecer o Espírito Santo de Deus e nem percebermos isso. Nós temos que nos examinar todos os dias. Louvado seja Deus, ou glórias a Deus. Quando isso aconteceu, Davi, ele se manifestou aqui no Salmo 51, orando a Deus. E ele diz aqui no Salmo 51, contra ti somente pequei, versículo 4, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele falou, eu pequei contra o Senhor, e o Senhor é justo. A consequência do que aconteceu, o filho que ele teve com Batseba morreu. Aleluia. E ele disse, o Senhor é justo, porque eu realmente errei, eu realmente falhei. Aleluia, glórias a Deus. Mas ele diz aqui no versículo 7, purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele fala, Senhor, eu estou arrependido. E eu creio que a tua misericórdia, ela pode me renovar, ela pode me purificar. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. E é assim, quando nós falhamos, não importa o que aconteceu, mas quando você se arrependeu mesmo, quando o arrependimento aconteceu mesmo, e Deus olha para você, porque não adianta você dizer que se arrependeu, mas Deus olha para você e vê que você não se arrependeu, que você está com vontade de fazer aquilo de novo. Isso não é arrependimento. Aleluia. Aleluia. Para o diz que arrepender-se é abandonar. Aleluia. E quando Deus olha para nós e vê que nós estamos realmente arrependidos, Ele nos perdoa. A sua misericórdia, ela vem sobre nós, porque a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela não tem limite. Glórias a Deus, Ele te perdoa. E aqui diz, aleluia, Davi diz que se Deus perdoar, ele vai se sentir purificado. E é assim que nós temos que nos sentir. Não carrega a culpa a tua vida toda, não. Se você já se arrepender, se você já pediu perdão a Deus, então não deixa que aquilo venha causar tristeza e sofrimento, não. Aleluia. Nenhuma condenação mais há, aleluia, para aquele que está realmente arrependido. Não existe mais condenação, porque Cristo morreu para isso.
O sangue de Jesus, ele nos livra de todo pecado. Ele nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E aleluia, que nós ficamos mais altos do que a neve. Aleluia, quando nos arrependemos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E no versículo 8 ele diz: faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Aleluia. Ele está se declarando, se rasgando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou quebrado, mas o Senhor pode me renovar. O Senhor pode me fazer com que eu novamente esteja sentindo alegria, júbilo de alegria. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E ele continua aqui dizendo: esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia. E Deus faz isso. Glória a Deus. No versículo 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oh, glória a Deus. Nós temos que fazer essa oração, Senhor. Aleluia. Cria em mim, Senhor, um coração puro e me renova, para que eu ande em retidão diante de Ti, para que eu não me desvie da Tua vontade. Glória a Deus. Não me lances fora da Tua presença. Ele fala no versículo 11. Glórias a Deus. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é estar fora da presença de Deus. Se ele estiver fora da presença de Deus, ele está onde? Ele está sob a mão do inimigo. Isso é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, com um ser humano. E ele fala: Senhor, não me lances fora da Tua presença. Glória a Deus. E ele fala: não retires de mim o Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu não sei se já aconteceu na tua vida de você sentir que parece que o Espírito Santo se afastou. Porque aconteceu algo, você fez algo que foi tão triste, que parece que o Espírito Santo se afastou. Aleluia. Mas olha, se você se arrependeu, ei, aleluia. Se você colocou arrependimento sincero no teu coração, o teu coração então está limpo para receber a presença do Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Oh, glórias a Deus. Ele falou: Senhor, eu quero sentir a alegria da salvação. Senhor, eu quero ter a convicção de que o Senhor vai me receber no teu reino. Isso é uma coisa que nós também precisamos sentir. A alegria da salvação é algo que nós precisamos sentir. Oh, glórias a Deus. Porque quando a gente sente isso, a gente tem força contra o pecado. Quando a gente sente a necessidade de estar na presença do Senhor, aleluia, e sentir a alegria da salvação, a gente não vai ceder às tentações que o inimigo coloca diante de nós. Porque a gente sabe que a salvação é o nosso bem mais precioso. Não existe nada que ele possa fazer ou colocar diante dos nossos olhos que coloque em risco esse bem precioso que é a nossa salvação. Quando a gente tem a alegria da salvação e valoriza a salvação que Deus nos deu através do Senhor Jesus Cristo, o inimigo não vai encontrar brecha nas nossas vidas para agir, para nos tirar da presença do Senhor. Oh, glórias a Deus. Então nós vemos aqui essa oração de Davi. Aleluia. No versículo 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca ela vai estar entoando louvores a Ti. Ei, aleluia, não para de adorar a Deus. Não para de adorar o Senhor. Não para de adorar o Senhor. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, era isso que Asaf estava pedindo. Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Aleluia, glórias a Deus. Era isso que ele estava dizendo: faz voltar, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Ele estava pedindo a presença do Senhor. Ele estava pedindo para que o Senhor voltasse a visitar a sua vinha. Ele estava pedindo para que aquela cerca que foi destruída voltasse a ser erguida. E aí também eu quero trazer para você uma reflexão.
Quem é que vai ter que refazer essa cerca? É Deus? O que a igreja acha? Quem vai ter que refazer essa cerca que foi quebrada? O homem. Aleluia. Porque Ele já nos deu a palavra. Louvado seja Deus. Quando nós éramos ignorantes daquilo que era a vontade de Deus, da sua palavra, e o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, essas cercas foram erguidas. Deus colocou a cerca. Porque nós não conhecíamos. Nós éramos ignorantes da vontade de Deus. Nós não sabíamos. Mas Deus abriu os nossos olhos. As escamas caíram. Glórias a Deus. Nós passamos a enxergar claramente aquilo que Deus fez de nós. Ele nos deu a sua palavra. E Ele nos deu a cerca. Ele colocou. Porque nós não sabíamos como construir. E Ele colocou. E nós aprendemos. E nós começamos a viver nos limites que Deus determinou. Na cerca que Ele colocou. Aleluia. Mas se nós quebramos essa cerca, ei, agora você já sabe. Agora você tem condição de reerguer. Agora você pode falar para o inimigo: afasta-te, arreda-te. Você não tem poder na minha vida, não. Glórias a Deus. Agora você pode falar para o pecado: eu não vou fazer, eu não vou prometer, eu não quero isso. Você coloca a cerca agora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. No versículo 15, ele diz: a videira que foi plantada foi queimada, está cortada, pereceu. Então seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Glória a Deus. Seja a tua mão sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Ei, Ele já te deu força para resistir. Ele já te ensinou o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos mais meninos na fé. Glórias a Deus. Nós já temos conhecimento para erguer essa cerca. Ele já nos fortificou para Ele. Ele nos fortificou para Ele. Glórias a Deus. Aleluia. Então o que nós temos de fazer? Invocar o nome do Senhor e entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela é o melhor para nós. Se nós vivermos nos limites que Deus determinou, nós vamos ter segurança. Nós vamos ter uma vida boa nessa terra e vamos ter uma vida eterna com o Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. O que mais nós podemos querer? Não é, igreja? Glórias a Deus. Então o Senhor, Ele já nos fortificou. Aleluia. Ele já nos deu condições de estarmos vivendo da forma que agrada a Ele. Glória a Deus. Olha aqui o Salmo 90, versículo 17, o que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória a Deus. Ei, se você se dispõe a fazer aquilo que é agradável a Deus, Ele vai confirmar a obra das nossas mãos. Ele vai confirmar. Ele vai prosperar. Ele vai fazer com que aquilo que você faz dê certo. Com que você esteja fortalecido. Ei, não deixa a tua cerca cair não. Mas se ela cair, levanta ela. Levanta ela. Aleluia. Confirma a obra das nossas mãos. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor confirma a obra das tuas mãos. Oh, glórias a Deus. E olha o que diz aqui também, em Isaías, capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece, fortifica-te no Senhor. Aleluia, glórias a Deus, porque a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre ti. Aleluia, Ele já te fortificou. Ele vai confirmar
a obra das tuas mãos. Então levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém, igreja? Glória a Deus. A igreja se coloca de pé. Glória a Deus. Quero orar pelos irmãos. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Por tudo isso que o Senhor nos ensinou nesta noite, Senhor. O Senhor já nos disse, Pai, que o Senhor nos deu condições, Pai, para fazer com que a nossa cerca esteja de pé, para fazer com que esteja no prumo, para fazer com que nós estejamos fazendo aquilo que é agradável a Ti, Senhor. O Senhor nos disse nesta noite, Senhor, que se algum de nós fez com que essa cerca fosse quebrada, o Senhor nos fortifica para fazer com que essa cerca possa ser reerguida e nós possamos viver na Tua presença, na Tua graça. Aleluia, porque tudo aquilo que o Senhor nos disse na Tua palavra é para que nós tenhamos uma vida longa e próspera. Aleluia, e uma vida que agrada a Ti, Senhor. Nos fortalece todo dia na Tua presença, Senhor. Nos ajuda contra o poder do pecado, porque o poder maior está conosco, que é o poder do Espírito Santo que habita em nós, que é a Tua palavra santa e verdadeira, que é a Tua presença, Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Senhor, que nós estejamos sempre vivendo, Senhor, de forma que Te agrade. Nos ajude e nos fortalece em todo o tempo, Pai. Assim nós Te louvamos, nós Te agradecemos, e as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus.